Então, meus caros, me apresentando muito rapidamente, Luciano Azevedo Duarte, eu sou professor jovem aqui, né? Não de jovem, né? De cronologia, minha idade, mas de instituição, mas me amarro em trabalhar aqui. Eu morei um bom tempo em Cachoeiro de Itapemirim e lecionei nas duas instituições de lá, São Camilo e Multivix, e aqui estou desde 2018. Estou fazendo um doutorado depois de velho em Ciências da Saúde, mestrado, pós-graduação em Anatomia, foi sensacional, acho que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque essa pós-graduação foi na FAESA, na época, com monstros. Eu aprendi a dissecar com cirurgião pediátrico, com dentista, assim, a pós foi 1 ano e meio. A parte teórica, nós dávamos aulas para os colegas e para os professores, e a parte prática era dissecar. E aí eu me encontrei. Né? Eu sou graduado em fisioterapia, consegui ser fisioterapeuta por 8 anos, até descobrir a anatomia humana. Né? Enfim, este sou eu. Bom, vamos começar a bater o papo sobre a anatomia humana. Certamente, pessoal, muitas coisas desse slide eu não conseguirei falar pelo tempo exíguo, mas por isso eu abro os canais de comunicação e certamente algumas coisas serão muito melhor ditas no laboratório de anatomia, tá? Introduzir em qualquer assunto, né, é mergulhar na especificidade técnica, né? O direito tem uma linguagem, né, técnica muito interessante, o pessoal das tecnologias de informação, e por aí vai. É tudo muito particular. E nós, por meio da anatomia, adentramos, né, as ciências médicas. E, é claro, antigamente os professores gastavam horas para falar da história da anatomia. Hoje em dia não é mais possível, mas é claro que a anatomia, ela, substancialmente, ela iniciou-se sendo estudada por dissecação. Aliás, é a melhor forma de aprender anatomia dissecando. E aí você pergunta, Luciano, tem dissecação? Não. Mas, por exemplo, eu consegui uma iniciação científica de dissecação de cadáveres, que está rolando, e eu já consegui fazer um curso de dissecação aqui, gratuitamente para os alunos de medicina. Estou lá perturbando, né, os gestores para fazer um outro curso, e quero muito vocês lá. Então, a prática da dissecação é fabulosa e não é sair cortando o corpo. Dissecar é seccionar, cortar, abrir o corpo cuidadosamente, preservando as estruturas que ali estão. E com uma ordem, com técnica, não é cortar, né? Sair cortando, mas seccionar a pele, dissecá-la, e aí você encontra a tela subcutânea, você rebate, e aí você encontra fáscia muscular, você encontra veias, mais profundamente artérias, e por aí vai. Né? Sempre preservando. Né? Principalmente as mais destacadas. Mas é claro, você pode pegar uma peça e se dedicar a querer encontrar os linfonodos da região inguinal. Beleza, você vai e preserva ainda mais estruturas. Então, a dissecação. E para tudo que eu vou estudar, para tudo que eu vou navegar, eu preciso saber definir o que é. Né? Então, a anatomia humana, numa definição livresca, acadêmica, é a ciência que estuda as estruturas do corpo humano e suas relações. Né? Então, eu estudo o sistema cardiovascular, eu encontro um dos componentes, o coração. O coração está localizado no interior da cavidade torácica, anterior à coluna vertebral, posterior ao externo, entre os dois pulmões, numa região específica denominada mediastino médio. Nossa, isso é anatomia. Mas eu não paro por aí. A anatomia humana, eu provoco vocês aqui no laboratório de anatomia a quererem falar de clínica já. Né? Então, é a ciência que estuda as estruturas do corpo humano e suas relações, sim. Mas, por exemplo, eu falava hoje com o meu grupo de tutorial, vamos estudar o fêmur no laboratório e tem vários detalhes, cabeça, colo, trocânter menor, trocânter maior, côndilo, blá, blá, blá. Agora, o colo do fêmur, eu posso comentar com vocês que é uma área de muita frequência no que diz respeito às fraturas, né? Principalmente em idosos com osteoporose. Então, você olha o fêmur com outra vista.
né, que não a de decorar aquilo obsessivamente, né, e começar a alimentar a ansiedade, a angústia de eu não vou dar conta, isso não é para mim. Né? Vamos fazer algo que tenha prazer, que seja leve, tem que ser gostoso. Aprender, né, essa capacidade mental chamada aprender precisa ser leve. Mas, enfim, em termos práticos, pessoal, que é isso que eu gosto, anatomia é observação cuidadosa do corpo humano. Eu sou fisioterapeuta, então eu vou olhar por aí gente deambulando errado, pisando, né, inadequadamente, com joelhos medializados ou lateralizados. Olha a coluna, eu estou olhando a altura da escápula, é assim que eu vejo o ser humano. Então, anatomia é observação cuidadosa, peculiar do corpo humano. Eu vejo detalhes. Porque, meus amigos, vocês vão ver imagens, ressonância magnética, uma ultrassonografia, uma tomografia computadorizada, você vai buscar por detalhes. E as grandes decisões, os grandes acontecimentos moram nos detalhes. Informações anatômicas certamente oferecem indícios sobre prováveis funções. Então, se alguém me diz que está com dor na coluna, que é a minha rotina, ou era quando eu conseguia ser fisioterapeuta, dor na coluna, eu pensava logo em quê? Uma musculatura que não está dando jeito ali de estabilizar aquela coluna vertebral, um pé que está pisando errado, e se ele pisa inadequadamente, um joelho também fica com a postura inadequada, o quadril e a coluna que está interligada. Então, eu falar uma estrutura é tipo The Good Doctor. Eu gosto dele porque alguém vem com problema, já aparece um monte de desenho da anatomia na cabeça dele. E é assim que nós vemos, desde já. Não precisa vocês chegarem lá na clínica para entender que eu preciso observar o corpo, os exames complementares, o que for, com cuidado. Tem que ser minucioso. Fisiologia humana, que vocês vão se divertir em cima do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, Bernie Levy, Margarida Aires, é o estudo da função, né? Os mecanismos funcionais do corpo, mas eles terão que passar, terão que ser explicados baseados na anatomia. Ora, o coração é um órgão quase que, em sua totalidade, constituído de músculo estriado cardíaco. Só isso? Não. E o bombeamento? E quando for falar de fluxo, de débito cardíaco, de uma série de situações, do sistema de condução estimulante, né, do coração? Onde é que está o nó sinoatrial? Né? Onde é que ele está localizado? Está lá no átrio direito, né? Superior. Então, não tem como não passar por anatomia humana. Todas as funções específicas, eu gosto dessa frase, pessoal, todas as funções específicas são desempenhadas por estruturas específicas. Tipo o quê? Os dedos são assim porque eles têm uma função específica. Nós temos 4 tipos de dentes em nossa cavidade oral porque eles têm funções específicas. O coração é como é porque ele tem uma função específica. A nossa cavidade nasal é constituída por ossos peculiares porque há uma função específica ali. Então é isso que essa frase diz. Vejam aqui. À minha esquerda, um crânio. Lindo, né? E aí vocês vão verificar no laboratório de anatomia que essas linhas que eu estou aqui passando a setinha em cima, na verdade não estão separando os ossos. Oi? Você pode voltar no slide anterior rapidinho, porque minha internet está ruim, aí eu perdi. Aí. Muito obrigada. Pode passar já. Tá bom. Aí, essas linhas que vocês estão vendo no crânio não separam os ossos, pelo contrário, articulam os ossos. Então, essas articulações, adiantando para vocês, que só encontramos no crânio, chamam-se suturas. Então, você vai ter aqui, por exemplo, entre os 2 ossos nasais, a sutura internasal. Aqui, essa aqui que eu estou passando a setinha em cima, entre o osso frontal e os nasais, sutura frontonasal e por aí vai. Então, de forma específica, os ossos do crânio são articulados por esse tipo de articulação, as suturas. Por quê? Porque o crânio tem a nobre função de proteger o encéfalo, no mínimo, né? Proteção do encéfalo. Então, eu tenho que ter uma estrutura de tal modelo
que auxilie na minha função. Qual é a função do crânio? Proteger, assim, muito fielmente o nosso encéfalo. Então, por isso que ele é articulado assim. Agora, quando eu pego essa disposição à direita de um fêmur, de uma patela e uma tíbia, é uma articulação também, né? Há articulações também, como aqui há. Mas olha só a disposição. Há espaço entre os ossos que se conectam, né? Tem outras estruturas complementares que auxiliam. Por que que a disposição é assim? Porque é específica para o movimento, é específica para a sobrecarga de peso, porque nós somos bípedes, né? Então, as estruturas são como são, porque elas têm fins específicos. Olha aí, quem não lembra disso, né? Então, você vê aqui um alvéolo pulmonar abraçado literalmente por uma rede vasta de capilares sanguíneos. Ora, por que um alvéolo pulmonar tem que ser abraçado por uma rede de capilares sanguíneos? E aqui, aumentada a ilustração, você vê que quase se confundem a parede do capilar sanguíneo com a parede do alvéolo pulmonar. Nossa, por que tem que ser assim tão fininho? Ora, para não, de jeito algum, implicar, atrapalhar a hematose, né? O oxigênio inspirado tem que chegar ao sangue e o gás carbônico eliminado tem que sair do sangue e ser eliminado via sistema respiratório. Então, é por isso que essas membranas são tão fininhas. É um bem específico para essa função. Não obstante, você tem a bexiga urinária. Essa não pode ter uma parede fininha. Essa tem parede espessa, né? Músculo liso, sobretudo, músculo detrusor. Nós vamos estudar isso. Eu preciso de uma parede espessa. Por quê? Se eu tivesse uma parede fininha na bexiga urinária, eu teria um extravasamento de urina para as cavidades abdominal e pélvica, e isso ninguém quer. Então, observem essa questão estrutural funcional, ela é casada, né? Então eu não posso fragmentar isso. É claro que as disciplinas são separadas, mas justamente isso, a construção da formação de vocês e dos cursos da área de saúde em geral, é isso, juntar as peças para construir um raciocínio clínico. Eu já ouvi falar nisso, Luciano. É o raciocínio clínico que tu usas lá no tutorial. Que aí você, munido desses preceitos, você chega no tutorial e surfa. Anatomia macroscópica, pessoal, é essa que nós estudamos. Eu nem coloquei as outras, né? Você tem a anatomia microscópica, muito representada pela histologia, a anatomia do desenvolvimento, que é a embriologia. Nós estudamos a anatomia macroscópica. Isso que nós estudamos, né? Ela considera as grandes estruturas e características que são visíveis a olho nu, pessoal. Então, numa eventualidade, se Deus quiser, faremos prova prática lá no laboratório de anatomia. O que eu apontar com alfinete, que cairá numa questão qualquer, vão ser estruturas que nós vemos a olho nu, que sejam claras. E existem várias maneiras de se abordar a anatomia macroscópica. Vejamos algumas das mais interessantes para o nosso foro aqui. Anatomia de superfície. Trata do estudo da forma geral, ou morfologia. Morfologia, forma, né? E dos pontos de referência anatômica superficiais. Vamos uma outra concepção? A anatomia de superfície é aquela que estuda a anatomia humana através da superfície do corpo humano vivo. Muito vendida, né? Nas nossas vidas aí, na sociedade, a anatomia de superfície é vendida como anatomia palpatória. Não concordo, não é um termo oficial, né? Conversando com os gestores da Sociedade Brasileira de Anatomia, não existe esse termo, não oficialmente. Palpação é um procedimento que consta do exame físico, né? Palpação, inspeção, percussão, ausculta. Não existe anatomia palpatória oficialmente, mas se vende isso como curso, né? Como uma atração, né? Porque o ato de palpar é examinar. E eu preciso saber anatomia de superfície. O que é isso? É eu saber a disposição que o meu coração está sem eu precisar abrir o cara.
Porque você vai auscultar o sujeito, você vai fazer uma massagem cardíaca no sujeito. E você vai entubar? Como é que você vai entubar? Você sabe qual é a relação? Faringe, laringe, esôfago, né? Então tem muita gente que às vezes você vê entubando e o tubo vai lá para o esôfago. Aí você vai auscultar nos pulmões, não está entrando ar, muito pelo contrário, tá o abdômen do cara se expandindo, porque o ar está indo lá para o estômago. Ih, entubou errado. Não sabe as relações anatômicas. Anatomia regional considera todas as características internas e superficiais em uma determinada área do corpo. Quem trata assim, às vezes vocês vão ter anatomia regional, né? Aliás, grande parte das vezes. Então vocês vão estudar membro superior, aí tudo de membro superior, ossos, articulações, músculos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos. Isso é anatomia regional. Quem traz assim é uma fonte bibliográfica famosa, que é Anatomia Orientada para a Clínica, de Keith Moore, um livro, né, consagradíssimo. Então, uma determinada área do corpo é estudada, a cabeça, o pescoço, o tronco, e aí cursos, né, dos mais avançados em anatomia, o próprio curso de dissecação, ele normalmente reforça a abordagem regional, que é estudar por partes do corpo, e não por sistemas, né? Sobretudo, esse método enfatiza as relações espaciais. Então, se eu pego um braço, por exemplo, eu sei que tem 3 músculos anteriores, tem 2 músculos anteriores e um anteromedial e um músculo posterior, né? Bíceps braquial, coraco braquial e o tríceps braquial atrás. Galera, se eu sei dessa forma, se eu estudo dessa forma, se eu vejo a anatomia dessa forma, eu faço as interligações. Mas espera aí, o tríceps braquial é inervado por quem? Pelo nervo radial. É só você saber o trajeto do nervo radial. É ali na região posterior do úmero. Então você vai associando, porque se você se aventurar a decorar isso tudo, só se você for um gênio da memorização. Mas isso tem que fazer sentido, porque tu vais examinar um paciente, tu vais fazer um procedimento cirúrgico ou não, e aí? Né? Então, num curso de dissecação, eu exijo muito dos meninos, né? Porque vocês vejam aí na última linha, relações espaciais entre estruturas já pressupostamente conhecidas pelos estudantes. Eu falo para eles, você vem fazer o curso de dissecação, não de anatomia humana. O curso de dissecação é para você dissecar. Presume-se que tu saibas anatomia humana. Porque os meninos ficam com medo, né? Eles vão lá, Luciano, achei uma coisa aqui que parece um nervo. Tô com medo aqui de cortar. Não, amigo, você tem que saber o que é. Não sei. Eu levo meus livros para eles lá. Então senta aí e vai saber. Né? Você sabe do trajeto do nervo isquiático, onde ele se origina, por onde que ele passa? Porque teu paciente vai relatar uma dor na região lombar do tronco, né, do dorso, que desce por trás, né, as nádegas, vai até o hálux. Teu paciente vai falar assim, não, mas ele vai mostrar para ti. E aí, isso casa com o trajeto do nervo isquiático, a anatomia vai te dar as pistas. Depois você vai juntar com fisiologia, então vai ficar filé. Anatomia sistêmica, pessoal, que alguns livros também trazem, né? Gerard Topol. Oi. Oi. Ele, na superfície, quando a gente estuda os pontos de referência, tipo, que permite analisar dentro, sabe, tipo, internamente. Você fez uma pergunta, eu não entendi, então. Eu acho que comi um pedacinho da pergunta. Fala de novo, por favor. Sumiu. Alguém entendeu a pergunta, pessoal, que queira replicar? Digita, Júlia, que a gente lê. Isso, boa. A internet caiu. Eu queria saber, tipo assim, quando a gente estuda a anatomia de superfície, que a gente, tipo assim, vê, que você falou dos órgãos, que a gente permite analisar por fora da pele o que está internamente. Aí, internamente
o que a gente analisa só. Essa última parte comeu tudo. Tá comendo para todo mundo ou é só para mim, pessoal? Para mim Para também. mim também. Pra mim também. Para mim também. Ela tá afim de perguntar, poxa, é legal quando vocês participam, que vem outras informações. Eu vou falar aqui aleatoriamente, de repente, se ela escrever, vocês me falam. Anatomia de superfície, até onde eu entendi ela falando, permite sim, pessoal, porque anatomia de superfície é o convite ao exame. Né? Por exemplo, existe aqui na região medial, né, da articulação do cotovelo, uma proeminência óssea, eu chamo de epicôndilo medial do húmero, né, que às vezes a gente bate alguma quina e dá um choque na mão. Então, se tu fores atrás desse epicôndilo medial do húmero, com o cotovelo semiflexionado, você vai achar quem ali? O nervo ulnar. Se eu mexer aqui na minha mão, descer do ângulo da mandíbula e descer medialmente para o meu pescoço, eu vou encontrar quem? A pulsação da artéria carótida. Então, e assim vai. Um dia desse, uma estudante de um período mais avançado falou das angústias, que ela é enfermeira e disse que para ela era muito mais tranquilo fazer tentar fazer a gasometria na femoral do que na radial, mas que ela se confundia às vezes. Quem vem primeiro ali na região medial da coxa, a veia ou a artéria? E ela tem que funcionar a artéria, que ela vai tirar uma coleção de sangue para fazer gasometria. Então, quer dizer, um detalhe anatômico faz o teu trabalho ficar inviável ou perder tempo com isso. Júlia, qualquer coisa, tá? Repete aí que a gente volta, não tem problema. Ela falou que você não conseguiu tirar a dúvida dela. A Júlia. Professor? Oi. Aqui, tem como o senhor recomendar algum livro em que o percurso dos nervos seja melhor? Tem sim. Quem é que está falando? É o Rafael. Rafael, não vejo vocês, eu fico agoniado. Rafael, para se estudar anatomia é o quê? Um livro-texto, né, que vai te dar todos os detalhes, os percursos, as posições, e um atlas de anatomia. Medicina, sinceramente, aqui, ó, e eu mostro para vocês também. Vocês estão vendo? Não. Estamos sim, eu estou. Anatomia orientada para a clínica. Keith Moore. Essa é a última edição, né, 2019, tá? Mas tem outras edições que contemplam, tá? E se eu não me engano, Rafael e amigos, tem na minha biblioteca, que é uma biblioteca virtual do UNESCO. E atlas de anatomia, vocês já ouviram falar do Netter, do Yokosh, Wolf Heidegger, mas eu acho assim excelência para a medicina os atlas do Johannes Sobota. Eu gosto deles, tem aqui, ó, não sei se vocês veem, tem aqui, são 3 volumes, que a última edição também é 2018, mas tem atlas maravilhosos, como o do Prometheus, o Macmin, e também tem muitos atlas bons nessa biblioteca virtual, tá? Mas vocês têm um documento lá, que é o plano de ensino, e tem as referências bibliográficas. Mas digo assim... O nome é Johannes Sobota? Sobota. Você botar lá, Atlas de Anatomia Sobota, você vai encontrar largamente. É um atlas assim completaço, que já está com a terminologia bem revisada, e o Moore, né, na Anatomia Orientada para a Clínica, ele vai falando de clínica com você na anatomia, e bem explicado, está um livro muito didático. Professor? Oi. Boa tarde, aqui é a Cristal. Eu Oi. queria tirar uma dúvida a respeito do Sobota. É porque, assim, eu tenho um antigo da minha irmã que já fez faculdade, ela tem o Sobota 21ª edição. Eu não sei qual que é a edição atual. A minha edição atual é 24ª. O que tu tens que observar, o Cristal, nas primeiras páginas, que ano ele é. Porque antes de 2001 não está legal, porque a Terminologia Anatômica Internacional ela foi publicada em 2001. Então, se esse Sobota for antes de 2001, não está legal.
Aí eu não lembro. Onde que eu olho o ano dele? Que eu não tô achando. Primeiras páginas que tem informação, tem o copyright, tem os autores, tipo uma referência bibliográfica e logo tem um ano. Eu acho que é 2000. Ah, é uma capinha verde clara? É. Ele não é de todo ruim, não, Cristal, mas você vai ter que ter atenção com alguns termos, tá? Entendi. Se eu puder, eu te ajudo nisso. Quando você tiver dúvida em algum, é só procurar e comentar, tá bom? Obrigada. Mas é um ótimo atlas, sim. Ô, professor, Oi, eu tenho um Moore de 4ª geração, ele ainda é bom? qual é o de 4ª geração, meu querido? Me lembra aí a capa dele. Ah, tá metade um corpo meio dissecado só com os músculos e a outra parte tá os órgãos e os ossos. A 4ª edição, esse meu é a 8ª edição. É o mesmo probleminha, você tem que ver o ano. Eu acho que é 2013. Ah, eu lembrei. É uma capa branca? Mais ou menos. Né? Com um boneco no meio. Entendi. 2013 está legal. Beleza. Bom, fica à vontade, tá, pessoal? Anatomia sistêmica, pessoal, é o que alguns livros de anatomia trazem também, por sistemas. Eles trazem um capítulo de introdução ao estudo da anatomia, depois começa sistema esquelético, articular, muscular e por aí vai, né? Os sistemas são... O que é um sistema, né? É um grupo de órgãos, eles precisam se relacionar para produzir funções específicas, né? Efeitos coordenados. Então, a terminologia anatômica traz, por exemplo, duas coisas interessantes. Por exemplo, ele não chama sistema tegumentar, né, que é representado pela pele, pelos anexos, né? Chama tegumento comum, como se fosse uma estrutura só. E não chama sistema endócrino, chama glândulas endócrinas. Porque, veja bem, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, testículos, ovários, são glândulas endócrinas, mas eles não constituem um sistema, não são bem relacionados com um sistema respiratório, por exemplo. Né? Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Né? As glândulas são bem dispersas, então chama glândulas endócrinas. Tá? A gente vai já falar de terminologia, pessoal, porque mais do que nunca as editoras estão se organizando para trazer os livros com a referência da terminologia anatômica internacional. Mas já falaremos sobre ela. Outras especialidades da anatomia macroscópica, pessoal, que são importantes no aspecto diagnóstico médico, é a anatomia clínica, justamente do Moore, a forma como o Moore traz, e aí muitas outras fontes bibliográficas acabam, né, que com o sucesso do Moore, acabam se adaptando. Então tem muito livro bom hoje em dia de anatomia, por exemplo, o professor Gerard Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia. É um livrinho gostosinho para você começar a ler anatomia, entendeu? Por quê? Também traz nuances clínicas, né? Então, de repente, você lê o capítulo no Tortora e pula para o Moore. Porque o Moore é outra forma, né? O Moore você vai encontrar cabeça, membros superiores, membros inferiores. O Tortora já vai trazer por sistemas. Mas nada impede de você. Isso é uma boa forma de exercitar a sua neuroplasticidade, né? A sua plasticidade neuronal. A anatomia clínica se concentra bastante nas características anatômicas que podem sofrer modificações patológicas identificáveis, né, ao longo de um processo de desenvolvimento de uma doença. Então, eu vou falar para vocês do epicôndilo medial do húmero por conta do nervo ulnar. Eu vou falar para vocês da tuberosidade da tíbia por conta de uma doença chamada doença de Osgood-Schlatter, e por aí vai. Porque, meus amigos, são mais de 5.500 termos aplicados ao corpo humano. Eu não posso ter a pretensão, apaixonado que sou pela anatomia, que vocês saibam dessas tantas, né, esses milhares de termos, até porque eu não sei também. Mas eu vou querer, com o tempo que eu tenho, né, de tentar provocar vocês a buscarem os livros e saberem coisas essenciais. Poxa, numa vascularização, por exemplo, de abdômen, você tem que saber o que é um tronco celíaco e os seus ramos,
né? Artéria esplênica, artéria gástrica esquerda, artéria hepática comum, para onde vai, né? Se anastomosa com quem? Por quê? Isso é base para cirurgia, né? Para um exame de imagem, você vai fazer uma videolaparoscopia no cara e não sabe quem são os vasos, como é que se dispõe, porque você pode encontrar surpresas. Depois a gente vai falar dessas surpresas. Anatomia cirúrgica, lindona, estuda marcadores anatômicos de referência mega importantes para procedimentos cirúrgicos. Por exemplo, ponto de McBurney. Você pega ali espinha ilíaca antero-superior, né, e o umbigo. No meio, mas no meio certinho, é o ponto de McBurney. O que tem ali do lado direito? Apêndice vermiforme. Né? Estou falando grego aqui, talvez, para alguns, né? Ou para muitos. Espinha ilíaca antero-superior, esse cara tá maluco? Eu falo para provocar vocês, que de repente vocês vão querer ir no livro ver. Né? E a gente vai passar por isso lá nas aulas de anatomia dos laboratórios. Então, eu vou chamar atenção para essas questões. Né? Não se apeguem à prova, eu sei que né, é uma heresia eu falar isso aqui. Anota, fiquem tranquilos, mas sejam estudiosos, não sejam alunos, sejam estudantes, né? Porque eu não vou ficar atrás de picuinha, eu quero significados. Anatomia por imagem, puxa, cada vez mais avançada. Né? Alguns chamam de anatomia radiológica. Envolve o estudo de estruturas anatômicas visualizadas por raio-x. Então, hora e meia pode ser que a gente pegue um raio-x para olhar, para comparar com aquilo que nós vimos na peça, né? Uma ressonância magnética, quem sabe. Então, e vocês vão ter, né, esse módulo na parte clínica de vocês. Mas eu posso provocar isso em vocês, né, lá no anatômico. Por que não? Né? Imagens de ultrassom, a tomografia, ressonância, como eu disse a vocês, né, que são procedimentos realizados em corpos intactos. Hoje se faz ressonância magnética em múmia. Hoje não, já tem um tempo. Né? A turma da arqueologia encontra uma múmia, os caras vão lá e botam na ressonância magnética, para ver como eles podem mexer com aquela múmia. Então, é cada vez mais sensacional. E você sabe a anatomia, aí você pega o exame, né, e se dá bem. Anatomia seccional, nós fazemos isso na dissecação, na preparação de peças anatômicas, mas é claro que também aparece na imaginologia. Né? Surgiu como uma subespecialidade da anatomia macroscópica que acompanha os avanços da anatomia por imagem. Por quê? Uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, entre aspas, corta o paciente e você consegue ver por dentro. Então, você vê detalhes de uma artéria aorta, de uma vesícula biliar, uma veia cava inferior, o pâncreas, você vê tudo lá dentro. Por quê? Porque a máquina faz secções naquele corpo. Então, isso é anatomia seccional, né? E a gente também pode preparar peças no anatômico usando dissecção, né, das secções. Níveis de organização estrutural do corpo humano, eu não posso... Professor, Oi. você pode repetir sobre anatomia seccional, por favor? Anatomia seccional, vamos lá. Secção quer dizer cortes. Então, é isso que a anatomia seccional faz. Eu posso fazer anatomia seccional no laboratório de anatomia. Eu pego lá o coração, ele inteiro. Eu não quero ele inteiro, eu quero ver as cavidades, átrios, ventrículos, septos. Então, eu secciono. Posso seccionar no plano frontal, posso seccionar no plano transverso para ver a intimidade das válvulas atrioventriculares. Então, é uma forma de anatomia seccional. E a anatomia seccional que é contemplada nos exames de imagem. A tomografia, a ressonância magnética, ela faz secções, imagens, né, seccionais do corpo humano, e hoje em dia você consegue ver um tumor no interior da cavidade abdominal, né, um tumor na cavidade do crânio, em áreas bem profundas do cérebro, graças ao quê? As secções. Vocês vão ver lá, quando estudarem o telencéfalo, o sistema nervoso, o cérebro em especial, que o cérebro está seccionado no plano horizontal, no plano frontal, no plano mediano. Então, nós cortamos, né? Falando de secção, nós cortamos para que
em diferentes posições para que eu possa ver particularidades daquela estrutura anatômica. Ajudei aí? Sim, eu entendi. Então tá. Por exemplo, hérnia de disco. Nossa, você pega uma ressonância magnética e sabe para onde o disco intervertebral está herniando, está se protruindo, para onde ele está se projetando. Ih, está projetando para trás. Quem está atrás do corpo vertebral? A medula espinal, né, forrada pelas meninges. Ih, está comprimindo a dura mater. E por aí vai. E aí a gente vai raciocinando clinicamente. E aí eu falava que eu não posso passar por anatomia e sua introdução e não falar dos níveis de organização estrutural do corpo humano. Vou passar rápido, vocês sabem disso. Organizar o corpo humano, pessoal, em níveis estruturais é como pegar um livro. Qual é a menor partícula de um livro, digamos assim? Uma letra. Letras se combinam e formam palavras, palavras se combinam e formam frases, frases de mesmo sentido se combinam e formam parágrafos, os parágrafos, formam páginas, as páginas formam um livro. Viu? Eu organizei estruturalmente da menor partícula ao livro inteiro. E é assim que se faz com o corpo humano também. Vai desde partículas minúsculas, como os átomos e as moléculas, até a pessoa inteira. Isso nos faz entender, né, a estratificação do corpo humano na sua organização, para nós entendermos os níveis de atuação, inclusive. Nível químico é nível básico. E não pensemos que básico é básico de simples. Básico é base. É por isso que os primeiros 2 anos de faculdade de vocês dirá muitas vezes quem serão os médicos. Esses 2 anos são para vocês assim terem uma formação consistente. Então, o nível básico é de base. A base são os átomos e moléculas. Por isso que muitas vezes os senhores vão solicitar o quê? Exame laboratorial, né? Para ver nível de sódio, de potássio, de cálcio, né? Porque isso vocês sabem. Começa a mexer com a boa homeostasia do corpo humano. A homeostasia que é o equilíbrio das demandas fisiológicas. Então, certos átomos são essenciais para a nossa vida, né? Oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio, falei, nitrogênio. Então, por exemplo, carbono com hidrogênio com oxigênio. Se eu não me engano, é C6H12O2. Que é isso? A molécula. É glicose. E o quanto a glicose é importante para o nosso corpo? Né? Em altíssimos volumes ou em baixíssimos volumes? Desconcerta o sujeito, o DNA. Então, esse é o nível básico. Hoje, como se estuda, né, a questão da epigenética, fatores externos que modificam o teu DNA. Então, você pode se estressar e desenvolver um câncer? Sim. Você pode se estressar e desenvolver depressão? Sim. E por aí vai. Né? Nível químico. As moléculas se combinam e formam, comeu meu Mzinho ali, e formam as células, as unidades funcionais, a estrutura viva, a menor estrutura viva, do nosso corpo humano, célula. Você para estudar célula é um mundo, né? Unidades funcionais, estruturas básicas. Né? E aí, claro, nós temos trilhões de células no nosso corpo, né? Tá comendo um pedacinho do meu Professor? Uma coisa com a formatação. Oi? Você pode voltar um slide só para eu terminar de fazer uma anotação rapidinho, por favor? Aqui, peraí. Aí, isso? Deixa eu só ver 1 minuto. Claro. Fala em minuto. É isso mesmo, obrigada. Pode passar. Professor? Oi? Boa tarde. Boa Quando tarde. acabar a aula, você vai disponibilizar esses slides logo em seguida? Não, é meu, eu não dou para ninguém. Claro, vou sim. Ai, tudo é bom. Eu acreditei, obrigada. Imaginei. Bom, entre os diversos tipos de células existentes no nosso corpo humano, e está comendo aí alguma coisa de formatação, estão, claro, pessoal, vocês vão estudar células musculares,
Vocês vão estudar as células nervosas, que são os neurônios, né? E a neuróglia. Nossa, nunca se estudou tanto neuróglia. Né? A neuróglia é um conjunto de 6 células, né? 4 no sistema nervoso central, 2 no sistema nervoso periférico. Essas células estão sendo muito estudadas, por exemplo, na gênese da depressão. E eu estou estudando isso ainda, não como deveria, lá no doutorado, mas vamos ver lá as questões relacionadas com micróglia, astrócito e por aí vai. Células vocês estudam muito com quem, né? Com a professora Sara, o professor Rafael, o professor Joami, né? A pessoal da histologia. E aí, galera, tecidos, o nível tecidual, vejam, átomos, moléculas, células, tecidos, grupos de células, mais um material em torno deles, que é para manter a forma, né? Para manter justinho. Isso é um tecido. Atuam em conjunto essas células específicas que formam um tecido para executar uma função específica. Nós temos no corpo humano 4 tipos básicos de tecido. Como assim básicos, Luciano? Eles estão em toda parte do nosso corpo. Tecido epitelial, normalmente é um tecido de revestimento, de secreção. Tecido conjuntivo, que tu coloca aí, osso, sangue, cartilagem, tecido, né? Muita coisa. Tecido muscular, né? Que é um tecido excitável, você estimula, ele responde. E o tecido nervoso, que é fabuloso também. 4 tipos de tecidos. Histologia, né? Do grego histos, tecido, logia, estudo. Vocês estudam bastante também lá na histologia. Nível orgânico, porque, pessoal, diferentes tipos de tecidos se unem e formam um órgão. Os órgãos são estruturas compostas de 2 ou mais diferentes tipos de tecidos. Nunca um órgão é constituído só por um tipo de tecido. Coração, Luciano, não é só músculo, não? Não. Coração tem lá os vasos sanguíneos, tem um esqueleto, por assim dizer, de tecido conjuntivo. O coração é lindão, tem músculo estriado cardíaco, mas não é só constituído por um tipo de tecido. Desempenham funções específicas, tem formas reconhecíveis, né? Forma, olha aí, morfologia, aí a anatomia macroscópica já gosta disso aí, né? Porque vocês vão ouvir falar, o útero é um órgão de cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento, em formato de pera invertida. Então, normalmente vem na descrição as questões da forma, né, da morfologia. Os rins, eles encontram-se na parede posterior da cavidade abdominal e tem um formato de caroço de feijão. Então, normalmente você escuta esse tipo de abordagem. Órgãos se relacionam para fins específicos e constituem sistemas, né? Possuem função comum. O sistema digestório é um exemplo típico do nível sistêmico, né? O sistema digestório que trabalha essencialmente, vamos dizer assim, com o quê? Com digerir, quebrar química e mecanicamente aquilo que nós ingerimos, né? Absorver o que tem valor e eliminar os resíduos, aquilo que não tem valor para o nosso corpo. Algumas vezes um órgão pode fazer parte de mais de um sistema. Eu destaco a laringe aqui, na região anterior do pescoço, bem no plano mediano. A laringe serve como um conducto de ar, né? Uma via aérea, bem como serve ao aparelho fonatório, né? Eu falo graças à minha laringe. O pâncreas é uma glândula endócrina, libera a secreção na corrente sanguínea, mas também é uma glândula exócrina, libera o suco pancreático lá no duodeno. Do organismo, né, pessoal? Todas as partes do corpo atuam em conjunto para formar o organismo completo. Isso me lembra muito o ver o paciente com integralidade. Ele não é um fígado, ele não é um joelho, ele não é um coração. Ele é um todo complexo, como todo ser humano. É um elemento biopsicossocial. Vocês vão escutar muito isso, né? Porque o ser humano é complexo. E vocês não vão, né? Não é o fígado que vai bater na porta do consultório de vocês. É um humano, e geralmente cercado de familiares também. Nível de organismo, então, é o organismo inteiro. E aí, galera, à medida que vai se estudando cada um dos sistemas do corpo, as suas estruturas componentes,
né, nós vamos percebendo a homogeneidade, a harmonia em que trabalham em conjunto para manter saúde, para essencialmente nos proteger contra as doenças, permitir reprodução, né, da espécie humana e para manter nossa saúde, é claro. Manter a saúde, a defesa contra doenças e reprodução, né, perpetuar da espécie. Os conceitos de saúde, na verdade, o conceito de saúde, né, que foi citado pela primeira vez pela OMS no preâmbulo de 1948, hoje em dia ele é discutido. Aliás, tem um tempinho já que os estudiosos estão discutindo esse conceito de saúde, né? Mas, enfim, sigamos. Tudo isso que foi falado está aí compilado nessa ilustração do professor Gerard Tortora, né? Então, você tem aí o nível químico, com átomos e moléculas, que são essenciais, o nível celular, o nível tecidual, o nível orgânico, os sistemas, e os sistemas trabalham em uníssono para manter o organismo, né, saudável, em homeostasia, com demandas fisiológicas equilibradas, e não só as fisiológicas, né? Nós nunca podemos esquecer das questões mentais, a saúde mental, o todo, né? O todo. Terminologia anatômica, pessoal. Eu sou um apaixonado por esse tema, sou bem suspeito para falar disso. Eu tive assim, uma oportunidade ímpar na minha vida, que eu sou muito saudoso. Em 2018, eu fui convidado para participar de uma mesa redonda no Congresso Brasileiro de Anatomia, com assim, monstros, né? Dr. José Carlos Prates e sua esposa, monstros da terminologia, para falar sobre toda essa questão que gera algum conflito, uma confusãozinha, mas orientados que vocês estão aqui sendo, isso tende a mudar devagarinho. É um processo. Pessoal, terminologia anatômica é um conjunto, é uma coleção de termos técnicos específicos da nossa área de saúde, né? Isso permite uma comunicação harmoniosa nas ciências da saúde em todo o mundo. Por quê? Porque existe um documento específico internacional que rege essa questão dos termos, né? Que, por exemplo, se eu colocar para vocês aqui a imagem de uma tangerina, uns vão chamar de tangerina, outros vão chamar de mexerica, outros vão chamar de pocã, outros vão chamar de bergamota e por aí vai. E no corpo humano não há essa questão, mas na prática clínica há, né? O sujeito vai chamando, você pega um laudo de exame de imagem, então de repente um músculo tem o nome de supraespinhoso, supraespinhal, né? E na verdade o nome dele é supraespinal, e é esse nome e pronto. Por quê? Porque está na terminologia anatômica. Não foi o Luciano que inventou, eu tive que estudar, e estudo todo dia para ter esses termos e passar para vocês o ótimo, o excelente, o atual. Então, como eu disse a vocês, ainda existem discrepâncias terminológicas, tipo o quê? Tem gente que ainda chama de trompa de falópio, né? E isso representa um impedimento à aprendizagem, porque nós falamos uma coisa para vocês, vocês escutam outra, como é que o estudante me procura? Luciano, eu vou ficar doido, né? Então, isso é um óbice, é um obstáculo ao aprendizado, e também é um ensino da anatomia, né? Para o curso de medicina e para os demais cursos da área de saúde. Esses desencontros, inclusive teve uma palestra na nossa semana de preparação acadêmica aqui, eu trouxe um colega para falar disso com os colegas da saúde. Porque, claro, há uma resistência, pessoal, natural. Olha a ortografia, né, do português. Tem gente que ainda está usando trema, tem gente que ainda usa acento em ditongos como ideia, traqueia, colmeia, e não se usa mais. Nós somos muito resistentes. É uma cultura pobre do brasileiro, de querer levar tudo, né? E a gente não gosta de normatizações. Um advogado não fala de qualquer jeito e não escreve de qualquer jeito para um juiz, né? Porque ele vai ser subjugado. Então, esses desencontros de termos geram muita confusão por usarem origens e idiomas diferentes. Então, você pegou um artigo
em inglês ou em espanhol, cada país pega os termos da terminologia anatômica internacional e converte para o seu vernáculo, para o seu idioma. Então tá aqui, ó, eu tenho o exemplar, tá até velhinho de tanto que eu ando com ele. Aqui tem o quê? Mais de 5.500 termos em latim, já com tradução para o nosso português. Então, eu não posso chamar uma articulação, que é a articulação do ombro, de glenumeral, porque eu vi num artigo científico em inglês. Né? É a articulação do ombro, entre a cabeça do ombro e a cavidade glenoidal da escápula. Né? Mas existem discrepâncias, inclusive nos livros. Aí uma chargezinha que eu encontrei, né? É melhor todos os profissionais falarem a mesma língua. Todos os profissionais falarem a mesma língua. Uma vez eu vi um caso, não sei se vocês devem ter visto também, que o sujeito saiu para velejar e precisou se operar. Mas ele tinha rádios com satélite, ele tinha toda uma comunicação com o médico. E o médico passava e ele se cirurgiou. Por quê? Porque a comunicação estava luxo. Né? Você encontra alguém com lesão, se você não descrever direitinho, como é que você vai saber a gravidade? Porque uma lesão na região medial da coxa, ela me diz uma coisa. E uma lesão na região lateral da coxa me diz outra. Ué, por que, Luciano? Porque na região medial tu tem veia femoral, artéria femoral e nervo femoral. Já na região lateral da coxa, tu não encontra algo de tão nobre que possa trazer risco à vida daquele ser humano. Então, o bacana é padronizar. Padronizar. Vocês viram hoje no tutorial, né, as diretrizes curriculares nacionais. Então, você lê a diretriz curricular nacional para o ensino nos cursos de medicina, aí você vai lá ver algo que eu sou assim, eu sigo à risca, rigor científico. Não só no curso de medicina, em todos da área de saúde. Rigor científico. Porque eu não posso falar de qualquer jeito ou falar um termo com vários significados. A terminologia anatômica internacional, que foi esse documento que eu lhes mostrei agora, é um processo fundamental para a medicina e as demais profissões da área de saúde, tendo em vista que o ato de normalizar um termo, né, está mais relacionado ao que eu comentei com vocês agora, a padronizar, uniformizar, né, para dar uma harmonia. Mas muitos colegas acham que é para impor. Ó, lá vem lá o sabidão com os nomes, corrigindo os outros. Até deturpam, né? A interpretação é deturpada. Poxa, eu tenho obrigação, como anatomista, trazer o excelente para vocês e replicar. Porque um conhecimento só para mim não tem valor nenhum. Então, são procedimentos normativos para padronizar, para ficar bom para todo mundo, para ficar simples. Porque vocês estão entrando aí no curso de medicina, é muito termo. É muito termo. É importante que vocês, meus caros, tenham um bom conhecimento e compreensão destes termos anatômicos básicos, né? Levando em consideração aí que a anatomia constitui a base para se praticar a medicina e dos demais cursos da área de saúde também. Então, eu conto com vocês nessa propagação do que é atual. O que é trompa de Eustáquio? Muitos de vocês já devem ter escutado, mas eu acho que fica muito melhor compreensível se eu falar tuba auditiva. Te diz, né, algo mais. Porque vocês vão ver que muitos testes na semiologia levam os nomes dos profissionais que criaram. Então, você leva o exame de Pat, o exame de Neer, o exame de Laseg, o exame de Apley. Isso não te diz nada para a tua construção do aprendizado. Estão aí, né? Geralmente você adquire, geralmente não, o certo é você adquirir essa edição verde e vir a azul de brinde, tá? A azul não pode ser vendável. Então eu tenho as duas aqui, obviamente, cadê a minha outra? Aqui. Então tá aqui. Uma mais novinha porque eu uso menos, né? E essa é a da batalha. Então, é o padrão, vem daí. Todo mundo toma dessa água, todo mundo vai falar a mesma língua. Porque não é só a questão do comunicar, pessoal.
né? Sem terminologia anatômica, não se pode discutir ou registrar com precisão as funções anormais das articulações, as ações dos músculos, a alteração da posição de órgãos ou a localização exata de edemas e tumores. Porque quando eu falei para vocês aqui do coração, que ele localiza-se no interior da cavidade torácica, numa área específica denominada mediastino médio, anterior à coluna vertebral, posterior ao osso denominado externo entre os pulmões e repousando parcialmente sobre o músculo diafragma, putz, não tem como você não achar o coração. Né? Não tem como. Então, se você sabe que o coração ele está posterior ao externo, isso é o porquê da massagem cardíaca. Por que o indivíduo tem que estar deitado numa superfície dura? Né? Então, tudo tem como base as estruturas, a morfologia, a anatomia. A capacidade de interpretar corretamente uma observação clínica é, portanto, o ponto final de entendimento de terminologia anatômica e dos conceitos sólidos. Professor, pois não. Eu queria saber se esse livro de terminologia ele está disponível na biblioteca online da Unesc. Ótima pergunta. Online, eu não fiz essa procura ainda, tá? Agora, na biblioteca tem um exemplar. Eu já pedi à instituição, eles devem estar vendo isso, para adquirir, né, para colocar nos laboratórios de anatomia e, quem sabe, até nas salas de tutorial. Né? Então, depois eu vou dar mais uma informação a vocês a respeito disso, que eu não posso dar aqui. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Professor? Oi. Existe algum outro mediastino que não seja médio? Tem, mediastino superior, mediastino inferior, tem sim. Entendi. Geralmente é falado, né? Tá lá no mediastino. Mas tem as divisõezinhas, sim. Entendi. Onde é que eu parei? Atual consistência. Os estudantes de medicina... tá. Aqui, né? Doideira, hein? Problemas que atrapalham a educação médica, tá bom. Os estudantes de medicina, ao iniciarem os estágios clínicos, encontram dificuldades. Isso é latente, foi discutido lá no Congresso, porque foi uma das perguntas lá de um estudante de medicina. Porque nós aqui empreendemos a terminologia correta e vocês chegam lá, os colegas médicos na clínica, naquela rotina deles, vêm com outros termos, mas é como eu falei para vocês, a gente tem que ter paciência, porque isso é um processo. E eu nunca falo, pessoal, o professor tá falando errado. Não, é inadequado. Vocês, pessoal, sabendo disso, vocês anulam uma questão de concurso, porque isso é um documento, é uma referência. Né? Eu já fui chamado pelo antecessor da doutora Kari, que era coordenador, o doutor Hélio Angotti. Um garoto trouxe uma questão de internato, 10º período. E eu falei, tá errado, professor, desculpa, mas tá errado. Ele, Luciano, não existe essa artéria aí, não. Então, não tem uma alternativa correta aqui. E ele anulou. Então, quer dizer, isso aí são novas atitudes. E é assim que a gente devagarinho vai, né, empreendendo. E o Unesc, assim, estou apaixonado, porque o Unesc tem me dado muitas condições para poder ir falando com os colegas devagar sobre essa questão. Né? Então, cada um coloca o nome do jeito que quer. Eu não posso encontrar lá uma artéria e falar, essa artéria é a artéria do Duarte. Não é assim. Né? Fui eu que achei, não é assim. Né? Ele é um documento oficial, a Terminologia Anatômica Internacional, e deve ser obedecido por autores de livros. Tem editoras sérias que recebem cartas nossas, e aí, de repente, você vê assim, a 24ª edição saiu. Nossa, mas mal lançaram a 23ª, os caras foram revisar. Porque também essas editoras têm revisores que estão precisando ser substituídos.
vocês vão ver grande conflito, por exemplo, no tradicionalíssimo, né, no aclamado Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton. Quem não conhece o Guyton? Mas o Guyton tem revisores do tempo da Pedra Lascada, que você encontra lá o cara chamando tronco encefálico de tronco cerebral. Poxa, pessoal, não tem consistência. Tronco encefálico, porque fica no encéfalo. Não é um tronco do cérebro, né? Mesencéfalo, ponte, bulbo. Então, quer dizer, isso é um desleixo. Uma editora de renome, que é a Guanabara Kugan, que agora aparece Gen, né? Deixar isso acontecer. Então, Guyton é um livro maravilhoso, mas que está com muitas inadequações terminológicas, né? Então, uma observação de um autor, e esse fragmento aí, pessoal, eu tirei especificamente de uma carta ao corpo editorial da revista Educação Médica Brasileira, né, em que eles comentam na carta isso aí. Os termos usados nas publicações da área médica, e é uma outra coisa que atrapalha, né, publicação científica. Você coloca lá, nas bases de dados científicos para procurar patela e rótula, você vai encontrar os dois. Então, isso pode aí atravancar uma metodologia e uma credibilidade daquela publicação científica. Então, esses termos usados... Professor, Oi? então, no caso, quando formos pesquisar alguma coisa, porque no tutorial com certeza vamos ter que pesquisar alguma coisa relacionada à anatomia, né? Isso. Então, quando formos pesquisar, é bom sempre ter um desses, como que é o nome? Seria dicionário anatômico, pode ser o nome? A tecnologia anatômica. Para ter uma base, lá tá escrito isso, mas na verdade é isso, para não falar errado. Exatamente. Olha, vocês não acreditam, mas eu não tenho vergonha de falar de erros, porque eu aprendo com eles e mostro experiência para os demais, né? Olha que inadmissível. Eu peguei uma peça lá do nosso Centro Anatômico do Unesc, que tem 2 músculos, chamado palmar longo. 14% da população não tem esse músculo, nós temos um antebraço que tem 2. Né? Então, a duplicidade desse músculo foi um achado. Eu convidei algumas meninas da medicina, que hoje elas estão no 10º período já, para publicar numa revista internacional. Vocês sabem qual foi o meu erro? Que a revista internacional, ela rejeitou o nosso manuscrito. Eu não botei os nomes anatômicos em latim, eu botei em inglês. Rejeitado o nosso manuscrito. E ela já apresentou esse artigo num curso de dissecação em corpos frescos que ela fez lá nos Estados Unidos. Mas aí a gente foi escrever, eu não me toquei para isso. Olha só, eu mexo com isso. Os nomes deviam ir em latim. Eu pus em inglês, rejeitado o artigo. Né? Mas a gente vai insistir, vai ver outra revista e não vai cometer essa gafe. Porque as revistas científicas também estão adotando isso. Eu peguei uma revista um dia desse, acho que é The Anatomy, lá da Turquia, e está lá nas normas de publicação, exige a terminologia anatômica. Então, é uma tendência, mas é um processo. E eu, recebendo vocês aqui, tenho orgulho disso, vou apresentando isso a vocês. Posição de descrição anatômica, pessoal, é uma coisa que nós tratamos também na introdução do estudo da anatomia, porque é base. Eu examinarei e descreverei a anatomia do corpo humano baseado nessa posição. O indivíduo está em pé, né? Ereto, de frente para o observador, com a cabeça nivelada, os olhos voltados para o horizonte. Os pés plantados no chão e direcionados para frente. Os membros superiores ao lado do corpo, com um detalhe, as palmas das mãos voltadas para frente. Pessoal, o paciente pode estar em pé, deitado, em decúbito ventral, decúbito lateral, decúbito dorsal, torcido, torto. Você vai imaginá-lo nessa posição de descrição anatômica. Porque aí você vai atestar que a palma da mão, impreterivelmente, é a região anterior da mão. Não muda isso, certo? Essa é a posição anatômica. Peguem como base aqui, ó, S. Né? Aqui são as vistas
E aí, é por isso que eu falo para vocês, ó, o coração está posterior ao externo. O externo é um osso aqui no plano mediano do tórax. Está atrás do externo. Né? Isso não muda. Não muda, Luciano? Pode mudar. Com aquilo que eu falei, que eu ia falar para vocês. Você pode dissecar um corpo, fazer uma cirurgia e encontrar surpresas. Você pode encontrar um situs inverso. O que é isso? Um órgão num lado que não deveria. Então tem gente que passa a vida e nem sabe. Professor? Oi. Nesse caso aí de órgãos em posições não usuais, né, não normais, tem casos de gente que, por exemplo, tem um caso de um homem, não sei se foi um homem ou se foi uma mulher, que tomou um tiro no coração, só que quando foi ver, o coração dela é inclinado pro lado direito, não pro lado esquerdo. Então, onde teria sido fatal numa pessoa normal, ela conseguiu sobreviver. Perfeitamente, né? A pessoa toma um tiro na região do peito, né, esquerdo, né, ele morreu. Não, eu tô aqui vivo. Morre aí, que aí é o coração, filho. Como é que você está vivo? E aí você tem essa dextrocardia, o coração voltado para o lado direito. Né? São variações anatômicas ou anomalias, depende do ponto de vista funcional. Mas é assim que nós vamos descrever, pessoal, as estruturas do corpo humano e relacioná-las. Olha a região medial da coxa que eu lhes falei. Essa região aqui que você não vai ficar falando, parte mais de dentro, parte mais de fora. Não, medial, lateral. Né? Assim eu consigo descrever bem onde uma certa estrutura está. O ponto de McBurney que eu falei para vocês é aqui, ó. Aqui é a espinha ilíaca antero-superior e aqui o umbigo. Aqui é o ponto de McBurney. Aí aqui, normalmente, o que tem? Eu faço uma incisão aí, encontro o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, pessoal, que os colegas, a gente conversa com o pessoal do Brasil todo, estão encontrando com maior frequência apêndices vermiformes ausentes. Porque o apêndice vermiforme é uma estrutura residual, né? Ela não tem função, né, substancial no adulto, né, no indivíduo. Ela era um órgãozinho linfóide quando estávamos no útero. Então, eles estão dissecando e falando, mais um corpo, não tinha marca cirúrgica nenhuma, sem apêndice vermiforme. Né? Talvez seja uma evolução isso aí. Qual é a vantagem de se definir uma posição anatômica padrão? Justamente o padrão. O padrão de descrição, o padrão de comunicação é uma referência no mundo todo. No mundo todo. Se eu falar que eu tenho uma dor na região lateral do meu joelho, isso vai servir para o mundo todo. Né? Então, é padrão, referência, para que haja harmonia. Divisão anatômica do corpo humano, nossa, é muita coisa, há pouco tempo, mas não tem problema. Pessoal, por que eu boto isso aqui? Vocês dizem, poxa, divisão anatômica do corpo humano? Cabeça, tronco e membros? Não. Né, para a gente também conhecer nomes que usualmente nós não usamos. Então, na cabeça, eu tenho fronte, né, vulgarmente chamado de testa. Você não é um médico que fala testa. E lembrando, né, pessoal, nós usamos a terminologia, é muito sério e tal, mas a gente usa não pela soberba ou para humilhar ninguém, sobretudo o paciente. Né? Nós vamos usar naquelas ocasiões, nos contextos corretos, que é o contexto acadêmico, numa comunicação com um colega profissional, um médico, com um fisioterapeuta, com um farmacêutico, com um nutricionista, tem essa formalidade. Agora, não com o paciente tem que nos entender. Né? Fronte, a região occipital é a região posterior da cabeça, onde há um osso com esse nome. As têmporas são essas regiões laterais da cabeça. E orelha eu botei por quê? Não é mais ouvido, pessoal, é orelha. Orelha externa, orelha média, orelha interna. Certo? Não fala-se ouvido. Nós temos... Professor, oi? O occipital é a parte da frente e de trás? Eu não peguei. Não, o occipital é aqui na região posterior da cabeça, do crânio, até porque há um osso com esse nome. Ah, tá. Tá? Ok. Face, pessoal, é essa região anterior e superficial da cabeça. Não é cara, não é rosto, é face, né? Tem olho, tem bochecha, bochecha é o nome correto, nariz, boca, mento. O que é mento? É aquilo que você
chamava de queixo, né? Mento. Aí você vai encontrar o forame mentual, artéria mentual, um nervinho mentual. Pescoço é beleza, né? Só lembrar que é uma área nobre, passa artérias e veias de calibre interessantes, bem como o nervo vago desce. Nós vamos ver isso aí tudinho, com a graça de Deus. Professor, você pode repetir onde é que é o têmpora? As têmporas são aqui do lado, até porque, desculpa, eu poderia ter adicionado, as têmporas são as regiões laterais da cabeça, as regiões. E vocês vão encontrar no crânio 2 ossos, né, nessa localidade, denominados temporais, osso temporal, um direito e um esquerdo. Dizem os antigos que esses ossos e essa região recebeu esse nome, têmpora, temporal, porque evidencia-se no sujeito que o tempo para ele está passando, que é quando começa a aparecer cabelo branco. Eu já fui tomado, então o tempo passou mesmo. Tronco. Tronco tem tórax, pessoal, que é a região superior aqui do tronco. Tórax, a região superior e anterior. Eu posso chamar isso aqui de peito? Posso. A região, não a estrutura. A estrutura é mama. São mamas. Você não faz uma peitografia. Você faz uma mamografia. Então, são mamas. Vocês vão ver que, por exemplo, não são mamilos. São papilas mamárias. E aí, a gente vai conhecendo isso com o tempo. Abdômen. Abdômen não, pelo amor de Deus. Abdômen. Esse é o correto. Né? Não importa se na televisão eles falam abdômen, na reportagem, na revista, abdômen, né? Que é a parte inferior do tórax, né? Que fica inferior ao tórax, perdão. Pelve. Pelve, galera, não é bacia, é pelve. Cavidade pélvica é a sua parte interna, onde tem órgãos ali interessantes, como os internos masculino, feminino, né? Genitais, a parte final do intestino grosso e uma vasta vascularização e inervação. Pelve. Dorso. Toda a parte posterior, essa que você encosta aí, no encosto da sua cadeira, que você chama de costas, dorso. Tá? É o dorso. Nós vamos encontrar, por exemplo, um músculo superficial largo chamado latíssimo do dorso. Olha como é que fica fácil. Né? Latíssimo do dorso. Nós temos o membro superior, pessoal, e nós temos um complexo aqui muito interessante, né? Quando vocês chegarem no módulo de locomoção, vocês vão perceber isso, cíngulo do membro superior. O cíngulo do membro superior é representado pelas clavículas e lá atrás pelas escápulas, que elas formam um cíngulo, um círculo, tá? Escápulas e clavículas constituem o cíngulo do membro superior. Então, isso aqui não é ombro, é o cíngulo do membro superior. Há uma articulação do ombro aqui, mas o contexto todo é o cíngulo do membro superior. E aí você tem axila, braço, né? Tem muita gente que chama tudo de braço. Braço é entre o cotovelo e o cíngulo do membro superior. Cotovelo é o nome correto, antebraço e mão. Notem, pessoal, não tem punho. Punho não é o nome oficial, né? Antebraço e mão. Você tem uma articulação aqui do antebraço com a mão, denominada articulação radiocarpal. Punho não é um nome, não é um termo oficial. E aí a mão tem carpo, aí tem certas coisas que nós veremos na prática, tá? Então, por isso que vocês vão dar uma olhada no slide também, e aí levem as dúvidas para o laboratório, ou me perguntem, daqui a pouco eu deixo o telefone também, o e-mail. Carpo, metacarpo, palma, mão tem palma e mão tem dorso. Dorso é a parte posterior da mão, palma é a parte anterior da mão. E os dedos têm nomes, perdão, você pode chamar de primeiro dedo da mão, segundo dedo da mão, terceiro dedo da mão e por aí vai. Mas polegar, indicador, médio, anular e não anelar, anular e mínimo. Então esqueçam furabolo, catapiolho, esse pessoal todo aí, né? Membro inferior tem um símbolo também. Oi, Professor, oi. o membro superior também pode ser chamado de cíngulo do membro superior? Não entendi direito. Entendi. Beleza, pergunta. O cíngulo do membro superior
essa parte proximal aqui do membro. Não é o membro superior, é uma parte dele, representada por quais ossos? Clavículas e escápulas. E as outras partes são essas que o senhor falou, né? Axila, braço. Isso, tudo pertence ao membro superior. O símbolo será interessante, pessoal, quando eu falar de esqueleto, porque tanto o símbolo do membro superior quanto o símbolo do membro inferior, eles são quem conectam os esqueletos dos membros ao esqueleto do tronco. Mas é um papo mais lá para frente. Então, tem símbolo do membro inferior, tem um círculo também. Quem representa? Ossos do quadril e sacro. Tá? E aí, o que tem no membro inferior? Nádegas, né? Quadril. Confundem muito. Quadril é essa região lateral da tua pelve, né? Onde as meninas, algumas referem ter culotes. Então, quadril é a região lateral de cada coxa, né? Ali, bem intimamente relacionada com a pelve. Nós temos coxa, não é tudo perna. Temos joelho, região poplítea. O que é isso? É aquela regiãozinha... Oi? E o que seria o culote, então? Culote é uma coleção de gordura ali, né? Porque as meninas têm uma disposição de tecido adiposo maior, e graças a Deus tem, porque aí vocês têm curvas, né? É uma coleção de gorduras, assim como vocês têm na região das nádegas, né? É uma peculiaridade feminina, mas que tem em homens também, né? E nem toda menina tem. É só uma peculiaridade anatômica mesmo, uma coleção de tecido adiposo. Entendi. Região poplítea, que é a região posterior do joelho, aquela curvinha, né? Tem um probleminha ali ortopédico chamado cisto de Baker, né? Que é um prolapso ali de estruturas articulares, a gente chega lá, mas a região poplítea é ali. Perna é entre o pé e o joelho. O que é sura, Luciano, que está entre parênteses? Sura é a região posterior da perna. Essa que a galera chama de panturrilha, batata da perna, barriga da perna, sura. Olha que lindo, sura, né? O pé tem regiões, né? Tem o tarso, tem o metatarso, calcanhar é a região posterior do pé, é correto, né? Planta, pé tem planta. Quem tem sola é sapato. Pé tem planta, né? E não tem peito do pé, é dorso do pé. E os dedos do pé têm nome, Luciano? Só 2 têm nome. O primeiro dedo do pé, que é o maior, né, que o pessoal chama de dedão, é o hálux. E o último, o quinto, que é o pequenininho, né? Mínimo, não é minguinho, mindinho, nossa, né? Subjugam tanto o pobrezinho. Os outros dedos do pé, segundo dedo do pé, terceiro dedo do pé e quarto dedo do pé, né? São de aparência muito parecidas e não quiseram colocar nomes específicos neles. Então, hálux é como que é o nome do dedo mindinho da mão? É o mínimo também. Mínimo também. Isso. Aí só as representações, vamos, que horas? Jesus, 5 minutos. Planos anatômicos, pessoal, eu preciso falar disso com vocês. Pessoal, as nossas descrições anatômicas se baseiam, é claro, naquela posição de descrição anatômica, né? Tanto é que é comentada aí, né? Mas por esses planos imaginários, são linhas que passam através do corpo humano, imaginárias, né? E o indivíduo tem que estar em posição de descrição anatômica. Vocês têm esses planos aqui, ó. Planos sagitais, você tem um mediano, que é um plano que passa no meio do teu corpo, no meio certinho. E o plano paramediano, né? Plano sagital mediano e plano sagital paramediano. O paramediano é paralelo ao mediano. Se o mediano é no meio, tudo que é lateral ao mediano é paramediano, certo? Eu posso falar assim, pessoal, me cita uma estrutura no plano mediano. Você vai falar umbigo, show. Nariz, bexiga urinária, beleza. Planos frontais, planos horizontais. É melhor mostrar do que falar. Olha, nessa ilustração, você vê aí, olha o plano sagital mediano. É esse aqui, ó, bem no meio da moça. Lembrando, são linhas imaginárias, só para
nos referenciar quanto aos termos que usaremos. Aí o plano paramediano é na mesma direção, só que é paralelo ao sagital mediano. Plano sagital paramediano. Professor, Oi. eu posso traçar esse paramediano a qualquer distância do sagital? Perfeito, ótima pergunta. Sim, sim. Desde que nessa posição, né, longitudinal, exatamente. Né? Eu posso pegar um coração e fazer secções nesses planos. Posso fazer no plano mediano, mas posso fazer vários paramedianos. Isso aí. Plano frontal é esse aqui, pessoal. Professor? Oi? Tem como o senhor reexplicar o plano paramediano? Claro. Vamos lá. O plano mediano, plano sagital mediano, é esse que passa no meio certinho do corpo humano, que até separa, né, o corpo em lado direito, lado esquerdo. Plano mediano. Se eu traçar uma linha igual que está traçada aqui, né, paralela ao plano mediano, e ela pode ser no lado direito ou no lado esquerdo, mas se não for no meio e nessa posição longitudinal, vertical, é um plano sagital paramediano. Entendi, professor. Obrigado. Tranquilo? Nada, que isso. E aí, galera, tem esse plano aqui, ó. Plano frontal. Olha só como é que ele passa nesse corpo humano aí. Ele passa, né? Professor. Oi. Você pode... Ih, tá picotando. Oi. Não tô conseguindo. Não deu mesmo. Eu travei também? Só tá todo mundo aí? Você explicou antes, que eu não entendi. Não ouvi nada do que você falou. Poxa vida. Também. Ô, Júlia, o seu áudio está picotando. Tenta mandar pelo chat que a gente lê para o professor. Isso. O plano frontal, então, pessoal, ele passa assim, ó, horizontal, né? E ele separa o corpo humano em região anterior e região posterior. É como se fosse uma lâmina bem no meio da pessoa também, mas numa outra posição, né? E aí você vai ter uma parte posterior, uma parte anterior. E o plano horizontal ou transverso, olha como é que ele passa. Ele passa assim, separando a parte superior da parte inferior. Notem, pessoal, que esses planos já estão me dando alguns termos. Anterior, posterior, né? Superior, inferior, lateral, medial, proximal, distal. Esses termos nós vamos trabalhar com eles muito fortes, né? Muito forte, que é uma parte importante aí dessa anatomia. Galera, vai chegando a hora aqui, o que eu vou fazer para a gente não ficar perdido, né? Eu coloco essas aulas num canalzinho que eu tive que criar no YouTube. Eu não sou youtuber, mas aí estourou a hora, eu gravo o restinho da aula, e aí, é claro, vocês fiquem à vontade para as dúvidas. Deixa eu voltar aqui para vocês, que de repente vocês querem me falar algo, e aí a gente vai se falando aqui. Voltei aqui com vocês? Voltou. Voltou. 15h20. Vocês têm aula hoje ainda? Caramba, velho. Temos, mas é só 5 horas. A minha. É 5 horas. A minha é 5 horas. Então, eu vou gravar, eu parei ali no slide, eu vou gravar o outro fragmento e botar no YouTube também. Porque o link dessa aula gravada eu boto lá no YouTube, que aí vocês acessam fácil. Mas me digam aí, perguntas. Professor. Oi. Você disponibilizou o seu e-mail? Sim, deixa eu botar no chat. Está no início do slide, mas eu coloco aqui também. Deixa seu telefone, professor. Isso. Manda aqui, alguém pode pedir para ele voltar na descrição anatômica. Luciano Duarte. Todo mundo só tem aula às 5 agora? É. Sim. Ô, professor, então se o senhor de repente preferir continuar aqui no Teams ao invés de depois no YouTube,
É porque eu tenho outras coisitas para fazer, galera. Não, tranquilo, foi mal. Mas eu vou gravar e pôr lá. Eu queria muito ficar aqui com vocês para terminar isso, né? Quantos slides faltam? Nossa, são 57 slides, é muita coisa para falar, é impressionante, mas é assim mesmo. Aí, galera, eu gravo esse outro fragmento e coloco lá para vocês, mas é claro, vocês estão aí com o canal que é o WhatsApp, e estão com o meu e-mail, fiquem à vontade para perguntar, para tirar suas dúvidas. Professor. Qual o seu canal no YouTube? Qual o quê? Qual o seu canal no YouTube? Caramba, como é que é o nome do meu? Sim, tá aqui, ó. Professor. Aí, no caso, o resto dos slides, você vai voltar na próxima aula e continua, ou a gente vai ter que ver depois sozinho? Então, eu vou... É isso aqui, eu acho, o canal do YouTube, Professor Luciano A. Duarte. Eu gravo aqui e coloco lá para vocês, mas vocês têm aí vários canais para se comunicarem comigo, caso não entendam alguma coisa, tá? Fique à vontade de tirar dúvida. E isso que você falou, a gente vai ter que ir no Atlas e pesquisar, né? O quê? Essas partes que você falou agora. Algumas delas, vocês vão, né, dar uma lida no capítulo 1 desses livros de anatomia, que é a Introdução ao Estudo da Anatomia, né? Com certeza vocês vão dar uma olhada. E muitas das coisas que eu pus no slide também vão ser faladas com mais propriedade na aula prática, no laboratório de anatomia. Professor, você pode repetir o nome dos livros? Eu anotei alguns, mas acho que eu me perdi. Moore e Sabuto, eu acho. Anatomia orientada para a clínica, o nome é Keith Moore. Esse é o livro texto, tá? Professor, Oi. Esses slides você já vai colocar por agora? Por agora. Em nome de Jesus, eu corro e coloco ele agora. Tá bom. O Atlas é esse aqui, ó. O excelente. Só bota Atlas de anatomia. O Netter, pessoal, não é dispensável, tá? O Yokoshi, McLean, tem tantos outros, não são dispensáveis. Alguém botou um fragmento do slide? Querem perguntar algo, pessoal? Ô, professor, eu queria saber se os cortes transversais e os oblíquos precisam ser feitos só, tipo, o transversal precisa ser feito só na altura do... eu esqueci o nome. Tem do abdômen? Isso, do abdômen. Ou pode ser feito em outras alturas também, para ver... Porque, tipo, o outro aqui tem que ser nessa direção aqui certinha. Mas os transversais podem ser feitos em várias alturas, né? Perfeita pergunta, Fernanda. Isso mesmo. Tanto é que o plano transverso ou horizontal é usado muito na tomografia computadorizada e ressonância. Então, vai subindo ou vai descendo, tá? Professor? Mas desculpa. Não. Rapidinho. Seus slides vão estar disponíveis onde vai estar no portal? É porque eu acabei perdendo, eu estava anotando em alguns momentos, mas eu parava para prestar atenção e não conseguia anotar às vezes. Aí eu me perdi parei de anotar e fiquei só prestando atenção, porque eu já tinha avançado. Não, tranquilo, eu vou colocá-lo lá no portal, na disciplina Bases Morfológicas de vocês. Aí eu acho que o Zé Marcelo é bem organizadinho, eu acho que ele já bota o nome do professor, eu vou lá no meu espaço e coloco tanto os links de vídeo como os slides também. Ok, obrigado. Valeu. O frontal, ele tem que ser no meio exato, né? Não pode mudar. Isso, frontal. Né? Ele pode ser também, né, mais para trás ou mais para frente, desde que seja nessa direção. O mediano é que a exigência que seja bem no meio realmente. Professor. Senhor... Oi. Alguém? O senhor poderia disponibilizar os slides agora no chat ou seria inviável? Não, eu vou convertê-lo. Não sei se eu consigo fazer isso agora.
quem quisesse já estudar alguma coisa dos slides, que eu gostaria, se você pudesse. Não, eu vou correr lá no portal também e colocar lá para vocês. Mas espera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar. Professor? Oi? Essa parte que você vai dar nos slides, que você explicou até um pedaço agora e depois vai continuar no seu canal, quando a gente, por exemplo, vai estudar, vai tentar resumir isso daí, estudar da melhor maneira possível, de acordo com a individualidade de cada um. E quando essa aula for no anatômico, você vai além daquilo que foi passado na aula? Sim, com certeza. E podem chegar lá com dúvidas, porque aí é muito mais tranquilo de nós mostrarmos no corpo humano, né, no cadáver, no esqueleto, com certeza. Entendi. Obrigada. Nada, que isso, imagina. Ó, eu acho que eu consegui botar o slide aí no chat. Professor, deixa eu tirar uma dúvida aqui rapidinho. Não. Eu tinha falado que no caso, eu tenho aquele Sobota. Você acha que eu deveria me espelhar em outros livros também? KN. Cristal. Cristal, sempre é muito bom você ter, né? Quanto mais qualidade, melhor. E também, às vezes, é ruim por conta de adaptação. O seu Sobota, né, é muito bom, né? Mas por ele ter sido publicado antes da terminologia, ele vai apresentar uns probleminhas. Sim. E aí você pode ir falando comigo, de repente, Luciano, isso aqui é esse nome mesmo? E aí a gente vai trocando ideia. Sim, é porque você tinha colocado que o Sobota, no caso, ele é um atlas. Você colocou ali anatomia orientada para a clínica. Uhum. Seria atlas mais coisas escritas? Tipo explicativo? Você tem um livro-texto que vai te dizendo, né? O músculo supraespinal fica localizado na fossa supraespinal da escápula e tal, e vai descrevendo. E isso você procura no atlas. Entendi. Né? Tá bom, obrigada. É isso. Tranquilo? Tranquilo. Professor, se você pudesse digitar, assim, aqueles livros que você mais indica